Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clear Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2015. Vamos começar falando dos mercados pela Ásia, Oceania, mercados que já fecharam e fecharam em queda. Aliás, o mundo inteiro vai trabalhando em queda nesse momento, com Tóquio, principal índice Nikkei, né? O principal índice Nikkei fechou com queda de 1,89%, a bolsa em Hong Kong fechou em queda de 0,71%, enquanto o principal índice na China fechou em queda de 0,09%. E os motivos pelos quais pelo motivo pelo qual o mercado na China e o mercado pelo mundo segue caindo, são dois principais. O primeiro, cautela no mercado pelo mundo, em função da divulgação do livro Best que vai sair hoje, e também as ações começam a cair após dados chineses mostrar desaceleração da inflação ao consumidor e deflação, não só inflação, e deflação ao pior nível desde a crise global nos preços ao produtor, né? Portanto, por esse motivo, o S&P 500 futuro, nesse momento, opera muito próximo da estabilidade, já sinalizando muito provavelmente uma abertura meio flat por aqui, pode ser até em leve alta, afinal de contas, ontem a gente caiu muito forte, com o petróleo caindo 0,9%, cotado a 46,63 o barril, o barril do petróleo, e o minério de ferro fechando em leve alta de 0,27, cotado a 55,12%. Esses dados de inflação e dados ruins de inflação e deflação da China foram um CPI, né, computado no mês de setembro, que fechou anualizado com uma alta de 1,6, enquanto o estimado era 1,8. Lembrando que o dado anterior era de 2%, tá ok? E PPI fechou com uma queda bem relativa de 5,9%, enquanto o esperado era uma alta de 5,9%, acompanhando o mesmo dado do período passado, estendendo a série de dados deflacionados para 43 meses, ok? Saindo do lado da Ásia Oceania e indo pela Europa, também apresentando um mercado em queda. Nesse momento, Londres, o índice FTSE, opera em queda de 0,59%, enquanto a Bolsa em Paris com uma queda de 0,37%, e a Bolsa em Frankfurt, na Alemanha, operando em queda nesse momento de 0,60%. Investidores também preocupados com o livro bege e também com o comportamento de dados econômicos. Aliás, por falar em dado econômico, saiu mais cedo um dado de produção industrial da zona do euro, que veio em linha com o esperado, se computado mês contra mês, julho contra agosto, e veio com uma alta de uma queda, perdão, de 0,5%, enquanto a produção industrial anualizada veio com uma alta de 0,9%, enquanto o dado esperado era de 1,8%. Esses seriam os dados também que estariam impactando numa queda, da queda nos mercados pela Europa, ok? Bom, ainda seguindo na linha da agenda econômica para hoje, 8 horas da manhã temos o MBA de solicitações de empréstimos no mercado americano. Depois temos uma série de indicadores de varejo, tanto aqui no mercado brasileiro quanto no mercado pela Europa. Vendas no varejo mensal e anual vai sair às 9 horas da manhã e deve registrar forte queda novamente em seguida, né, se eu não me engano, o 7º ou 8º mês aqui no mercado brasileiro às 9 horas da manhã. 9h30 da manhã, adiantamento de vendas no varejo, mês contra mês, tá ok? Esperado uma leve alta de 0,2%. Esse dado, conforme eu falei, às 9h30 da manhã, nesse mesmo horário, aí teremos vendas no varejo no mercado americano, ok? Tanto anual quanto mensal, sazonal ou não, excluindo setor automotivo, gás ou não. Outro dado relevante, demanda final do IPP, também mensal, indicador de inflação, tudo isso sai 9h30 da manhã, tá ok? Indicador de inflação,
e tirando alimentos, tirando sazonalidade ou não, todos esses dados saem 9h30 da manhã, com uma série de dados aí importantes, relevantes para o dia. Porém, o mercado deve mesmo se preparar para o livro bege, que sai às 3 horas da manhã. O livro bege, conforme eu sempre brinco, né, não é bege, ele é vermelho. Isso também porque me disseram, eu nunca vi. Mas o livro bege é um livro onde é contado ali toda a situação da economia americana, colocado pelos próprios distritos, pelas próprias economias, com uma visão de bancos centrais locais. Isso é importante para você tentar avaliar em que atividade econômica está mais forte perante a outra atividade, comparando um distrito com o outro. Né? E isso a gente tem uma noção bem apurada da condição da economia americana por distritos, né? Daqueles que são mais relevantes e daqueles que são menos relevantes. Então, o livro bege certamente é um dado, talvez o mais esperado para a sessão de hoje, porque esse dado costuma trazer uma interpretação, não só pelos bancos centrais, mas também por parte dos investidores, sobre o que poderemos fazer e que tipo de pista poderemos buscar para a normalização de política monetária no mercado americano, que a princípio está arrastada apenas para ano que vem, março provavelmente do ano que vem, que é a possível ou não elevação dos juros do mercado americano. Muito bem, saindo agora do dado do mercado americano e da agenda do dia, vamos olhar agora para o nosso mercado, que não bastasse a preocupação com a economia internacional, desaceleração do mercado na China, preocupação com a elevação ou não de juros do mercado americano, temos também uma condição política ainda muito ruim e truncada, travada, e em guerra praticamente, né? O processo de impeachment é paralisado, enquanto a oposição estuda novos passos após o STF suspender rito definido por Cunha. Em meio a toda a incerteza política, levou o dólar novamente a disparar, com bolsa em queda de novo. Ou seja, o Banco Central conseguiu conter a alta do dólar, mas não conseguiu conter a volatilidade. E aí? O que é ruim, né? É ruim para que lado, né? Eu acho que os dois lados são ruins, né? Você pode conter o dólar com muita volatilidade ou deixar o dólar fluir, mas com pouca volatilidade. É ruim para os dois lados e eu acho que ninguém ganha com isso. Tá ok? E aí, gente, essa guerra, esse conflito de Eduardo Cunha, muito firme, muito na pose, firme na posição versus governo, é uma coisa que, pelo andar da carruagem, deve se estender por mais tempo. E aí eu pergunto, o mercado vai esperar essa definição política para tomar o seu rumo? Nós tivemos 9 pregões consecutivos de alta. Ontem foi foi o primeiro movimento de queda depois de 9 dias consecutivos de queda. Ah, Rafael, foi sem volume. Ok, foi sem volume. Mas o mercado vai esperar uma definição política? Começa a me perguntar se essa definição política é o que vai determinar preço ou é o preço que vai antecipar uma movimentação política. Tá ok? E isso é uma coisa que me leva a pensar bastante para a sessão de hoje, principalmente conforme a evolução acontecer, conforme o mercado americano ou a própria economia global for ditando mais o ritmo no preço do que a própria condição política. Tá ok? Eu diria que em determinado momento do mercado, a política mandava no mercado, até porque nós precisamos de um ambiente de melhor previsibilidade. Você não consegue investir sem saber aqueles governantes, aqueles que lideram o país, o que eles vão fazer em termos de política econômica. Mas em determinado momento, o mercado se cansa disso e parte para um outro driver, para um novo mover. E talvez isso venha da condição do mercado internacional mais propriamente do que no mercado doméstico. Essa é uma coisa que eu levanto para hoje e talvez iremos buscar essa resposta um pouco mais para frente. Então, esse conflito político ainda deve continuar, ainda deve se arrastar, e tendo impeachment ou não, tendo ruptura política ou não, tendo novas movimentações ministeriais ou qualquer coisa que a gente chama de política, né, de politicagem, isso talvez não interfira tão propriamente no preço. E a gente deva refletir isso com base em algum comportamento que pode ser via mercado internacional. Isso é um alerta
importante, que eu já venho colocando desde a minha preocupação com a queda do mercado americano, e essa queda do mercado americano ainda é real, ainda existe, já estamos em tendência de baixa lá, é uma coisa alertada por mim há praticamente 2 meses, e isso é uma condição técnica que pode fazer com que o mercado venha continuar caindo. Por falar em mercado caindo, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa, hoje subindo 9 dias, até ontem subia 9 dias consecutivos, né, testando uma região onde a força na venda se mostrou presente, uma resistência muito forte aqui. Ontem acabou devolvendo praticamente 5 dias seguidos aí de alta, ou seja, é, ou seja, a tal expressão máxima do mercado, né, que sobe de escada e desce de elevador. Esse comportamento ainda pode acontecer para hoje, de queda no mercado, mas eu acho que para a parte da manhã deve ficar um pouco mais travada, aguardando os dados de varejo e depois na sequência o livro bege. Portanto, uma definição mais explosiva no mercado, principalmente do ponto de vista do dólar, a gente deve entender, deve trazer alguma coisa mais para a parte da tarde aí. Enquanto isso, o preço deve refletir e deve ficar de forma um pouco mais comportada até esse horário. De qualquer maneira, nós temos um suporte relevante aqui no 46.190 pontos, que se for perdido, teremos projeção no 45.270 e depois na sequência o fundo anterior e ponto mais forte no 43.800. Para melhorar o quadro no intraday, a gente tem que apelar para o intraday 60 minutos, portanto, romper e voltar a trabalhar acima do 48.200 pontos para voltar a acreditar de que essa queda aqui ela foi inexpressiva do ponto de vista da tendência de baixa e que a tendência de alta pode voltar, se voltar a trabalhar, se o preço ultrapassar o 48.200 e aí sim tentar um novo tiro, um novo zigue-zague, rompendo 49.300 e depois 49.790, ou seja, nós temos tanto para baixo o ponto no 47.300 quanto para cima no 48.300, esses são os números chave para a sessão de hoje e eu acredito que nenhum deles deverão ser testados até que esses indicadores relevantes do mercado americano saiam ou que haja alguma movimentação política mais expressiva. Eu acho que no cenário político não temos novidade por enquanto, vamos continuar nesse embate e na mídia repercutindo e falando novamente de Cunha de um lado, governo de outro, e quem que manda mais ou quem que tem mais carta na manga, um para abrir o processo de impeachment, outro para evitar que o processo de impeachment seja engajado, seja colocado para o Congresso, ou seja para quem quer que seja, para uma avaliação um pouco mais séria e que isso possa tomar um rumo de ruptura mais relevante. Então seriam essas as informações que eu queria passar para vocês hoje. Muita atenção aos indicadores econômicos, isso principalmente para você que opera dólar, já que a volatilidade no dólar, o game voltou a ficar um pouco mais expressivo, principalmente ontem, depois de ter rompido máxima atrás de máxima. Seria isso? Desejo a vocês excelente negócio para a sessão de hoje, quarta-feira. Te espero amanhã, aqui, nesse mesmo horário, às 8h35 da manhã, para a sua primeira informação do dia. Forte abraço, tudo de bom, bons negócios e até amanhã. Valeu, galera!